Olá, sejam todos muito bem-vindos. Já rolou emoção aqui com a doutora Laura. Ela já acalmou os nervos, depois a gente conta essa parte da emoção. Estamos recebendo hoje aqui a doutora Laura, o teu sobrenome, Laura? Laura Helena Schlichting de Oliveira. Schlichting. Nem o Fábio Júnior conseguia falar. Schlichting. Depois eu mostro a parte do vídeo do Fábio Júnior que ele também não sabe falar. Manezinho vai falar Schlichting, não consegue, né, Laura? Não, isso é um absurdo, é um palavrão, né? Brincadeiras à parte, a gente já estava um tempão aí tentando marcar esse podcast Verdade. e finalmente saiu. Seja muito bem-vinda. Que momento, né? Que momento. De muitas emoções. Senta aqui. Eu não vim com a cadeira, mas olha... Depois eu vou divulgar aquele vídeo. Brincadeiras à parte, até me atrapalhei. Seja muito bem-vinda, obrigada pela tua disponibilidade, né, em aceitar nosso convite. Eu sei que a tua vida com 2 filhos, mãe, advogado, esposa, enfim, é bem corrido, mas fique muito bem à vontade e já vou perguntar, conta pra gente, por que tu escolheu direito de família? Antes de mais nada, eu que te agradeço demais por tudo que tu fizeste também por mim, nesse momento, todo mundo, né, mas a doutora se dedicou aí, nossa, sem palavras, né, tudo bem, que venha em dobro, assim, tudo que de melhor eu tô sentindo pelo que tu fez por mim, tá? Amém, obrigada também. Mas então, eu optei, né, eu decidi, na verdade não eu que escolhi ser advogada de família, o que eu queria ser de verdade era professora de educação infantil, olha como não, né, mas uma coisa acabou tendo ligação com a outra, porque a área que eu acabei atuando, ela tem tudo a ver, né, é a criança que me motiva, a criança. Também defender aquilo que eu acho certo, por óbvio, né? Mas quando eu estava lá na faculdade, estudando, a minha pretensão ali no início era fazer concurso, né? Eu acho que a grande maioria acaba pensando assim, né? E aí, por fim, eu fui fazer o estágio lá da faculdade e acabei atendendo. E naqueles atendimentos, muitas pessoas voltavam e falavam, já eu quero falar com a doutora Laura. E eu era estagiária, né? E aí eu percebi que eu tinha a sensibilidade que as pessoas precisam no direito de família, né? Saber ouvir, não instigar mais o litígio, tentar fazer ali com que as pessoas fiquem bem, mesmo diante daquele problema, né? Ouvir a dor dela. Então foi dali que começou a me despertar aquela vontade genuína mesmo de é isso que eu quero, sabe? E daí a partir dali, óbvio, né, passei na prova da ordem, comecei a me dedicar a isso, mas é a questão da criança, de garantir o direito da criança acima de tudo. Então, eu atendo pai, eu atendo mãe, porque a maioria pensa assim, mas a fala dela é muito, talvez, feminista, tá acolhendo muito mais a mãe. Óbvio que sim, porque eu sou mulher e sou mãe. Então, eu entendo completamente várias fases que essa mulher já passou. A questão da gestação, a questão de uma traição, várias questões ali que eu consigo entender porque já passei, né? E em compensação, o pai também, tem muito pai maravilhoso, então eu não posso não ajudar um pai que chega para mim no meu escritório e diz, eu quero muito ver meu filho, mas estão me privando disso. Como que eu não vou ajudar? Principalmente porque aquela criança, ela tá sendo a mais prejudicada. Porque não é porque eu e tu rompemos um relacionamento que aquela criança, ela vai ter que estar no meio disso. Então, se de repente eu conseguir falar com esse homem, e até aquele homem, porque às vezes chega aquele homem que diz assim, né? Ah, doutora, mas eu quero reduzir a pensão, ou eu quero pagar um mínimo de pensão. Por que que eu, enquanto advogada, não vou conversar com esse homem e dizer para ele que não, pera lá, isso aqui é um dever que tu tem como pai. Tu não tá fazendo nada a mais, né, do que a tua própria obrigação. E não é para a mãe do teu filho. Agora, veja bem, se tu ajuda, que não é ajudar, né? Não. Se tu contribui com aquilo que é necessário pro teu filho, tu não tá fazendo nada demais, tu tá fazendo o teu dever de pai. Porque, vamos lá. Agora vão ser polêmico, né? O que acontece na nossa sociedade? E o nosso judiciário está envolvido nisso e eu gostaria muito de mudar. Mas não é com aquele instinto da mudança quando a gente sai da faculdade que a gente quer mudar o mundo ou agora... Não, é com cautela, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa chega e quer pagar uma pensãozinha de nada, certo? Aí o juiz, o que já me irrita muito, né? Me incomoda muito, é que a gente chega lá na frente do judiciário ou na frente do mediador e
primeira pergunta que vem é quanto o pai pode pagar? Sabe? Isso para mim é revoltante. Não é quanto o pai pode pagar, é quanto essa criança precisa. Porque olha só, uma mãe, ela deixa todo o salário dela e mais um pouco, ela precisa de apoio, de uma rede de apoio. Ela deixa de comprar coisas para elas, mas ela sustenta aquela criança sozinha. Quando tem rede de apoio, né? Quando tem, E ela dá seu jeito. O judiciário, ele tem passado muito a mão na cabeça de homem. Ele prega que a gente tem que priorizar os direitos da criança, mas a prática não é bem assim. O que acontece é que o pai é muito beneficiado, porque se eu tenho um salário, né, eu tenho um desconto de 20% e 30% do meu salário para sustentar o meu filho. E aí, quando tu ainda faz um pedido extra, que é o que deveria ser moralmente partir do pai, tu não teria que pedir isso e nem que fixar dessa forma, é para que ele arque com a metade das despesas, no mínimo com a metade das despesas, com medicação, com escola, com as necessidades, porque é pro teu filho. O teu filho, ele precisa estudar, ele precisa ter uma boa educação, ele precisa ter a saúde garantida. Então, isso deveria partir do próprio homem, ou da mulher, né? Aquele que não ficou com a guarda, mas deveria partir dessa pessoa. Aí o nosso judiciário, o que faz? Não, eu não vou dar esses 50% aqui, porque a gente nem sabe o que vai vir daí. Ou eu vou só fixar aqui no 20% e 30%, porque o cara também precisa sobreviver. Aí vai me dizer o quê? Que isso tá... Eu sinceramente, eu discordo dessa forma de fixação. Ah, mas é provisório? Sim, mas veja bem, o provisório dura muito tempo. Muito. Até a gente conseguir, brinco muito com as minhas clientes, que até a gente conseguir comprovar que focinho de porco não é tomada, vai longe. E essa criança, ela tá com os direitos dela resguardados? Eu não sei. Muito provavelmente tá, porque a mãe tá dando conta. Porque ela é uma guerreira que ela não tem que ser. Mas e o pai? Enquanto isso, eu vejo dessa forma, tá? Enquanto isso, o pai, ele vai constituir uma nova família, vai fazer mais filhos, porque para ele ficou leve. A maternidade, ela tá sendo pesada porque a nossa sociedade tá sendo conivente com isso. Por que tem um monte de mãe aí desgastada, cansada? Porque a mãe tem que dar conta de trabalhar. Porque a mãe tem que dar conta de cuidar dos filhos. E ela dá conta de cuidar dos filhos. Por que pro pai é dado uma convivência, uma visitação de 15 em 15 dias? Sabe? Pega o filho, vai levar para brincar, não vai educar. O pai hoje, muitos não sabem qual é a escola que a criança está estudando, não sabe qual é a pediatra, não sabe nada a respeito do filho. E depois, quando ele é cobrado judicialmente para ser convidado a participar de uma coisa que ele deveria estar fazendo parte, ele acha ruim e bota a culpa na mãe. Ele acusa a mãe de... ela que está proibindo ele dessa convivência, quando isso não é real, porque eu não canso de atender cliente, homem que me chega e diz assim, eu quero participar. Por que tem que ter essa, né? A mãe que quer que o pai participe, não participa. E por outro lado, também tem aquela mãe que não quer realmente. E às vezes, assim, em alguns casos, desculpa eu falar, mas assim, até melhor que não ter um pai ali participativo. Porque ele é tão... né? Não podemos falar palavrões aqui, mas ele é tão... que ele não faz a parte dele. Quando tá com a criança, ele não aproveita essa criança, ele larga lá com a avó, larga com uma tia, só para tirar ali da mãe naquele período, usa a criança para atingir a mãe. Então, assim, é uma série de... Se eu for falar do direito de família, eu tenho muito para falar, muito. Guarda é uma questão que o meu próprio trabalho de conclusão do curso da faculdade, eu já fui logo na guarda, porque eu acho a guarda uma das coisas mais importantes que tem. Um casal separou, vai fazer a guarda do filho. Obrigatoriamente faça a guarda do filho. Óbvio que vem ali atrelado a convivência e a pensão, porque são direitos da criança, mas a guarda, eu já vi cliente perder guarda de filho, assim, graças a Deus não aconteceu comigo, mas já veio para mim, por exemplo, um pai, que outro dia saiu até na televisão, o pai, ele não fez a guarda do filho, tá? A mãe estava com essa criança, ele não estava conseguindo ter acesso a essa criança, mas o pouco que ele pegou a criança, ele viu que a criança estava cheia de hematoma e tudo mais, né?
E aí ele fez o quê? Ele foi no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão muito sério, mas como em qualquer lugar, tem ali pessoas falhas, né? E a gente às vezes se depara com alguma dessas. E aí ele foi lá no Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar viu a criança estava junto, não fez nada. É uma situação tão... Se tu vê a criança, se tu visse a criança, se eu fosse alguém que estivesse lá, eu tiraria essa criança de qualquer um para protegê-la. E não fizeram nada. Ele voltou para casa com a criança, devolveu para a mãe. E aí foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência, tudo mais. Mas não foi atrás de um advogado para regularizar a guarda. O que aconteceu? Passado uma semana, a mãe, o padrasto, no caso, espancou a criança quase morreu. E a mãe e o pai, padrasto foram presos. E o meu cliente, que daí já veio me procurar no pegando fogo, né, que a gente fala, porque se tivesse vindo antes, a criança já imediatamente do hospital foi para o abrigo e tira do abrigo. Foi o maior noite sem dormir para ajudar essa criança, porque ela foi parar num abrigo e a gente não tinha nem acesso para saber como que estava essa criança. Agora tu imagina uma criança que, por mais que ela estava sendo negligenciada nos direitos dela, ela foi parar no abrigo. Como é que funciona a cabeça dessa criança que está lá achando que está abandonada por todo mundo? Cadê todo mundo aqui? Sabe, chegar a esse extremo. A gente não sabe o que está acontecendo lá na casa do outro. Eu sempre falo assim, o que é o mais precioso na nossa vida? Qual é o maior bem, a nossa preciosidade? É os nossos filhos, são os nossos filhos. Então, assim, às vezes a pessoa vai deixando, porque não vai acontecer nada. Mas ele tá me pagando uma pensãozinha aqui. Aí tá passando raiva, tá passando humilhação, porque tem que pedir a pensão, porque o cara não paga nada, tá certo, porque paga o mínimo possível. E não regularizou a guarda e não pediu uma pensão adequada. E a convivência dessa criança, será que ela tá convivendo de uma forma eficaz com ambos os genitores? Né? Então, assim, eu falo pra caramba. Não, fica à vontade. A intenção é essa mesmo. Ô, Laura, fala um pouquinho sobre a guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada, ela é assim, ela é uma guarda que deveria realmente ser eficaz. Na minha opinião, ela veio justamente para manter aquele pai e mãe que querem continuar sendo pai e mãe. Eu me separei, mas eu não vou deixar o meu filho desacolhido. Eu imagino, assim, que para um pai deveria ser dessa forma aqui. Nós separamos normalmente, né? A criança fica lá com a mãe. Mas se a criança ficou com a mãe e eu estava convivendo com ela todos os dias, como é que eu posso romper essa ligação assim do nada? Né? Então, deveria ser para preservar isso aí. Preservar esse vínculo. Né? Não é, agora eu separei, vou tocar minha vida, a criança fica para trás com a mãe e eu vou assumir uma nova família, eu vou tocar meu rumo aqui. Não. Então, a guarda compartilhada, ela deveria ser para que ambos os genitores continuassem responsáveis pelos cuidados com aquela criança. Compartilhar, né, as obrigações. Obrigações, deveres, tem que ter esse apoio, né? Um apoiando o outro. Posso não ter Agora, o que acontece na maioria dos casos, que eu estava comentando hoje ali, por conta do que está acontecendo com a própria cantora ali, né, a Isa. Houve uma traição ali, e como é que fica esse relacionamento? É óbvio que vai cortar a comunicação entre os dois, que vai ter um problema. E todo mundo que se separa, né, ninguém separa assim, tá tudo bem, é muito raro, né? Tem um atrito ali. Então, e quem que sai mais prejudicado nisso? São as crianças. Porque, assim, se o pai e mãe não se comunicam, como é que vai, na prática, dar certo uma guarda compartilhada? E aí, a lei da guarda compartilhada ainda fala, se não houver acordo, né, vai ser imposta a guarda compartilhada. Graças a Deus, tem agora, no dia 30 de outubro, a lei 14.000 e alguma coisa que eu não lembro, ela deu a questão da guarda unilateral, né, eu esqueci como é que a guarda compartilhada, ela é regra, certo? Sim. E aí veio essa exceção. Se houver algum tipo de violência doméstica, né, familiar, mas olha só, quase sempre existe essa violência doméstica. Só que as pessoas têm vergonha. As pessoas não querem botar isso a público. Não querem se expor. Exato. Aí ela fica naquele ambiente familiar ali e não vai divulgar, não vai se expor. E aí o que acontece? Tu não tem nem boletim de ocorrência para mostrar para um juiz.
Tu não tem nada. Aí tu queres uma guarda unilateral porque tu sabe que tu não vai ter um bom relacionamento com aquele pai. Como é que tu vai estar compartilhando? O cara já era normalmente um agressor narcisista que estava te dominando, né? Te impondo ali uma série de situações e ele vai continuar fazendo isso porque foi, né, determinado uma guarda compartilhada se num primeiro momento tu não conseguir demonstrar que aquela criança, que aquela família, que aquele pai e aquela mãe não tem um bom relacionamento. E que se eles continuarem brigando, como quando estavam casados, isso vai continuar trazendo prejuízo para a criança. Refletindo, muitas das vezes, em trauma para essa criança, né? Sim, como que vai ser um adulto... como que ele vai se formar um adulto consciente ali se tá convivendo num ambiente totalmente doentio. Não tem como. Ô, Laura, tem muito, voltando a falar ali do pagamento da pensão, eu atuo um pouco, né? Eu acho que 15% da minha atuação hoje é direito de família, né? A gente acaba se envolvendo muito em direito de família, né? Hoje eu gosto mesmo de trabalhar com os velhinhos, os meus segurados. Mas tem muita situação assim, o cara constituiu nova família, casou de novo. Mas agora eu não posso mais pagar meio salário mínimo, porque agora eu casei, eu tenho outro filho. Não é justificativa, né? Não é. E é um pedido, assim, recorrente. Não adianta. Muitos juízes acabam dizendo que não, né? Que o fato dele ter assumido uma nova família, ter tido mais um filho, não é motivo para reduzir a pensão. Muito pelo contrário. Se ele assumiu mais essa responsabilidade, é porque ele podia. E deveria ser dessa forma, né? Mas o cara, ele não tem consciência. E aí eu te digo um outro ponto de vista meu, né? Por que esse cara tá agindo dessa forma, né? Chega a ter gente que... Uma nova companheira, né? Que a gente escuta de tudo, né? Sabe, no direito de família a gente escuta de tudo. Então, assim, às vezes a nova companheira vai lhe dizer assim, pra eles, né? Nós vamos aqui fazer mais um filho aqui, tá? Porque justamente ela não vai mais pagar isso daí que tu estás pedindo pro teu. Assim, com uma estratégia descabida. Nossa! Furada, né? Porque essa pessoa não tá nem se dando conta que ela mesmo, daqui a pouco, vai passar pela mesma coisa que ela tá fazendo, né? Exatamente. Tudo que vai e volta. Então, mas assim, não adianta dizer que, vou ter mais uma família, eu vou reduzir essa pensão. Só que, claro, que a gente tá na mão aí da justiça, tem que demonstrar muita coisa. Eu não pego caso para reduzir, tá? Não pego. Reduzir pensão é porque, assim, só se realmente o cara, ele teve uma modificação. Uma mudança muito drástica e tá... que justifique, aí, né? Por óbvio, a lei admite, né? Mas não. Eu quero acabar com a vida dela. Não. Tem muito disso também. Tem. De querer atingir o outro. Tem, não. Não sou advogada para isso. Falando nessa questão de constituição de nova família, novo casamento, tem muito também, às vezes, a madrasta ou o padrasto acabar utilizando o enteado ou enteada como... Então, eu tô até com um caso, assim, bem... Ai, tem muito caso cabeludo, gente. Tem. Assim, eu penso assim, que a madrasta ou o padrasto, eles são também a extensão da família da criança. Sim. Então, se ela tá ali, ou ele tá ali pra apoiar, pra ajudar essa criança, porque às vezes ele substitui até o próprio pai, né? Sim. Então, tá fazendo... não dá pra generalizar, né? Acabei de receber uma mensagem de uma cliente minha dizendo assim, meu Deus, Laura, olha só, era pra ele estar passando as férias com o filho e quem vai ficar é a minha mãe. Então, ele entrou na justiça pedindo só a regularização de convivência, não ofertou alimentos, não definiu guarda, e ela não tinha feito nada porque estava para não se incomodar, né? Porque a maioria faz isso, vou deixar para não me incomodar. Aí ele pegou e ela disse, olha, tá vendo? Aí ele fez aquele teatro lá pro juiz, dizendo que eu não deixava ele conviver, quando ele nunca quis conviver. Quantas vezes cobrei ele? Aí quando eu desisti de cobrar, ele foi lá, entrou no judiciário, pediu a convivência, tá ofertando uma merreca de pensão alimentícia, não dá nem pra falar. E o que mais me chateia é eu, enquanto advogada, não querendo criticar o trabalho do colega, porque ele tá fazendo o trabalho dele, né? Mas é que assim, eu repito, né? Quando chega uma pessoa na minha frente e vem com um absurdo pra mim, eu tento conscientizar ela de que isso não... Meu Deus, é teu filho, vamos ajudar? Se eu vejo que a pessoa não quer, ela tem o direito de procurar outro advogado, mas como é que eu vou me submeter? Outro dia teve um advogado que ofertou 10% do salário mínimo. Meu Deus, gente.
Me diz o que tu faz com 10%. Não compra nem o papel higiênico. 30% do, doutora, 30% do salário mínimo. É nada. Uma semana a criança comeu aquilo dali. Comeu, ela não vestiu, ela não calçou, ela não... Lazer, né? O lazer não tem. Não medicamento, como que tu vai pagar? O medicamento, outro dia, eu fui comprar um antibiótico pro meu filho, R$270. Ele teve que tomar uns 4 daquele ali, tá? Então, assim, ó, como que sustenta, gente? Essa carga toda tá nas costas da mãe. Tem que se virar. Então, eu acho assim, ó, o nosso judiciário, ele precisa começar a enxergar isso daí. Chega. Não é, porque, ó, por exemplo, o advogado de família, tenho certeza que um bom advogado de família, ele vai juntar todas as provas, ele vai fazer uma tabela, ele vai levar para o juiz tudo mastigadinho, ó, tá aqui, isso aqui são as necessidades da criança. Nem sempre a gente consegue comprovar as possibilidades do genitor. Porém, outro dia, só para que tu entenda, outro dia eu tava numa audiência e tava a minha cliente aqui do meu lado, toda acabadinha. Aí chegou o pai, o bonito, com defensor público. Sentou, todo roupa de marca, de academia, todo bem estruturado ali. A minha cliente acabada. Ela tinha feito um acordo há muitos anos na faculdade, ela, para se livrar, né, de problema, de 17% do salário mínimo. 17% do salário mínimo ela ganhava dele, com maior custo e dificuldade ainda, tá? Sempre que ela pedia alguma coisa a mais, ele não tem obrigação de dar, não vou dar. Então ela entrou com uma revisional. Essa revisional não foi dada uma liminar, pasme, tá? Não deram uma liminar para aumentar. Tava lá. A criança precisa disso, a criança estava até sobre investigação de autismo. Tá? E não foi dada a liminar. E luta, e pede, e tá. Quando chegou lá na audiência, estava a juíza, o Ministério Público, de uma forma que eu vou te dizer assim, eu acho que a pessoa acaba lidando com tanta coisa repetitiva ali, com tantos problemas, que a pessoa não tá mais assim atenta do que a necessidade mesmo da criança. Situação, né? Exato. Não tem mais, assim, ó. A criança... Eu fui obrigada a falar assim, ó. A promotora olhou assim pra mim, mãe, doutora, mas é razoável? Eu disse assim, razoável pra quem? Pro pai que vai pagar. Porque olha a minha cliente, eu fui obrigada a falar assim, olha a minha cliente, ela tá acabada. Ela cuida dessa criança sozinha, ela sustenta sozinha. Sabe? Aí o que o cara disse? Mas eu tenho que pagar meu carro. Anda a pé, a mãe anda a pé, vende o teu carro. Ele pagava mais de prestação de carro e de gasolina. Ele teve a coragem, porque isso era uma audiência já de instrução, né? Na audiência de mediação, ele já disse assim, ó, eu tenho que pagar a gasolina do meu carro. Daí, quem sabe, eu vou uns dias a pé, ele sugeriu, né? Eu vou uns dias a pé e converto esse valor para a criança. Eu disse assim, tu tá esperando o quê? É para hoje. Como é que tu consegue deitar a tua cabeça no teu travesseiro, dormir, se tu não tem certeza que o teu filho comeu? É muita falta de sensibilidade, né? Falta de amor, né? Que amor é esse? Então, assim, para mim não é pai, é genitor. O cara entregou o material biológico dele para uma outra mulher e ponto final. Ele não assumiu a paternidade dele. Que responsabilidade afetiva é essa? Né? Qual é a responsabilidade? E parece que tá tudo bem. Tá tudo bem um homem agir dessa forma. Agora, por outro lado, quando eu atendo um pai que quer pedir a guarda de um filho, a liminar é outra. É de verdade isso, tá? É de verdade, eu tava analisando assim, ó, todas as mães que eu entro pedindo guarda para proteger de um pai negligente, uma guarda unilateral logo de cara, ela normalmente não é concedida unilateral assim de pronto, né? Alguns juízes já têm um outro ponto de vista. Isso depende muito da comarca que a gente tá falando também, né? Mas, assim, e a gente ainda tem que se adaptar a tudo isso, né? Eu ia te perguntar, sem querer comparar, tu atua muito provavelmente em Palhoça, São José. Qual é a tua visão hoje das Palhoça, São José, Biguaçu, Cocal do Sul? Grande Florianópolis, para ti, qual é a... Eu prefiro, né? Mas eu atendo sim, outros estados. Mas falando em Grande Florianópolis, para ti hoje, qual é
De falar da comarca melhor? Questão de sensibilidade, qual é a receptividade que é melhor para ti hoje? Olha, eu fico bem, assim, esse é um ponto bem delicado, né? Eu gosto muito aqui, ó, aqui em São José a gente tem 2 varas especializadas, né, no direito de família, elas são mais céleres por isso, e também vem umas decisões mais lógicas, assim, né, mais... diferentes. Agora, por outro lado, Biguaçu e Palhoça, eles são muito demorados. Então, assim, é isso que eu tô te falando. Por que a criança precisa esperar tanto? Por que um pai que recebeu uma ordem de prisão... Eu ia falar nisso. Por que os mandados de prisão levam tanto tempo? Hoje só é preso se o cara tiver de ir no fora assinar ou para ser abordado numa blitz, né? Me corrija se eu tiver... Eu nem sei como é que acontece essa prisão, vou ser bem sério, eu nem sei. Eu nem sei como que acontece, porque é uma raridade, né? E isso eu gosto de deixar bem claro para uma cliente minha quando a gente quer entrar com uma execução, porque a gente divulga muitas coisas ali na internet, né? Mas a execução, para mim, é uma das piores fases. Porque o cara que tu entra com um pedido de pensão alimentícia e ele começa a pagar, ok, as coisas vão se organizando, o processo não tu tem que ter calma, eu falo assim, ó, vem comigo, vamos juntas, tá? Não vai ser simples, mas vai dar tudo certo. Vai ter uma fase ali que tu vai ficar nervosa, eu vou ter que te dar esse retorno, eu vou dar, né? Porque o direito de família é isso, né? Tu tens que, às vezes, já fiquei madrugadas atendendo uma mãe ou uma mulher, a pior parte é aquela mulher que acabou de se separar porque ela tá numa dor muito grande, daí tem os filhos e vê que os filhos estão naquela, né, aquela fase doída. E aí tu tem que dar aquele apoio. Eu digo, eu não sou psicóloga, mas a gente acaba entendendo da dor da pessoa. E eu tento ajudar até nisso, sabe? Porque eu sei que vai ser uma fase difícil. E aí, assim, ó, voltando ali ao assunto da execução... Onde é que a gente tava mesmo? A gente tá falando da prisão, né? Depois eu queria que, se tu pudesse, obviamente, relatar aquela tua situação que a gente estava conversando aqui antes. Deixa eu voltar nesse ponto. Olha só. Quando a gente entra com uma execução, essa execução demora. Olha só, esse caso especificamente, tá? Porque aconteceu ontem, antes de dar ali o sorteio do Fábio Júnior e tudo mais. Eu tava ali naquela expectativa e recebo uma ligação de um fórum daqui da região. E aí... eu até fiquei assim, mas quem que tá falando mesmo? É o advogado da outra parte? Porque a pessoa, né, eu tava com meus filhos ali, Confesso que eu nunca vi uma situação dessa, tá? Você não é a primeira vez, não é. Pra ser mais específica, é a segunda vez que eles entraram em contato comigo assim. Doutora, a gente vai te dar 24 horas, eu vou te dar aqui por intimada, porque tu precisas responder aqui que o réu, né, o genitor, o executado tá aqui, foi preso e tem uma proposta de acordo da família dele. Eu assim... tá, mas 24 horas, eu não sei nem se vou ter acesso à minha cliente nessas 24 horas, né? Para dar esse retorno correndo. E detalhe, essa mãe, especificamente, eu entrei com alimentos gravídicos. Olha a peça que eu tô fazendo, tá? Eu entrei com alimentos gravídicos, eu sei que não vai colar, mas eu não desisto. Era alimentos gravídicos, a menina vai fazer 5 anos esse mês. 5 anos a menina vai fazer. O pai, o genitor, está fugindo durante todo esse período. Óbvio que eu consegui pegar um benefício que ele tinha no INSS, né, como parte da pensão. Mas durante todo esse período ele não foi realizar o exame DNA. Ele não assumiu a paternidade dele. Eu vi o vídeo dele quando ele estava preso, dizendo para os juízes assim, ó, mas eu nunca nem vi essa criança, a mãe dela se muda o tempo todo, jogando a culpa para a mãe. Cara de pau, né? Não, é muita cara de pau. Pra não dizer filha da puta, né? Exatamente. É verdade. Então, assim, ó, o que dói ainda é que daí o oficial de justiça que tava lá falando com ele no vídeo, não, mas fica tranquilo, sabe? E assim, ó, a agilidade, a máquina do judiciário se movimentando para ajudar um pai, um coitado, que 5 anos ele não agiu em nada, ele não deu nome pro filho, ele não participou, ele não cuidou da criança com febre, ele não sabe se está viva, se está morta, e foi preso. Depois de 5 longos anos, preso. Me ligam, doutora, 24 horas para a doutora analisar lá para ver a proposta de acordo. Tá, mas 24 horas? O cara nem ficou 4 dias aí
Depois de tudo que ele fez essa criança e essa mãe passar, continua fazendo, o que eu tô peticionando? A gente vai aceitar o acordo, porque a mãe precisa muito. Mas antes, tá condicionado a ele realizar o exame de DNA ou assumir a paternidade dele. Eu tô sabendo que a juíza vai olhar pra mim e vai dizer assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu vou botar lá. Porque são 5 anos que essa criança não tem um registro do pai. Não tem... O registro é o de menos, né? Porque tá cheio de cara aí que registrou e também não faz nada. Sim. Mas esse nem isso ele não se deu trabalho. Esse deu trabalho de investigar, de realmente saber se era filho. Aí é muita sorte. Não, eu não sei se é sorte, eu não posso chamar de sorte. Porque sorte mesmo tem a mãe que tem o prazer de poder conviver com essa criança. Sorte é isso. Sorte é tu ter teu filho saudável ali contigo, mesmo tu passando aos trancos e barrancos. O cara não tem sorte. O cara, ele vai chegar... É o que eu digo, tudo que a gente faz de bom e de ruim volta pra gente. Então vai chegar uma fase a vida cobra. que ele não vai ter ninguém por ele. Não vai ter ninguém por ele. Ô, Laura, falasse ali da questão do cara chegou na audiência todo bonitinho, todo mocinho. Como é que funciona a questão da prova nas ostentações em redes sociais? Rede social, o cara tá lá dirigindo... Vou falar as marcas de carro aqui, porque vai se confundir com processos que eu tenho, mas tudo bem, vamos lá. O cara que ostenta na rede social, que tu olha pela internet, é rico, né? É um playboy. E para pagar a pensão... Né? Escuta essa história também. Que a gente fala, né? Tô com um caso assim. O cara, ele... Relógio de marca. iPhone. Pode falar? Pode. O carrão ali com teto solar, tudo que tu puder imaginar. Eu peguei viagem, só o cachorro que ele tem, a ração que ele dá pro cachorro dele custa mais do que o valor da pensão que ele tá pagando pro filho hoje. Meu Deus. Aí, o que acontece? Eu fiz toda, né, porque a gente faz aquele trabalho de investigação, né? Eu digo, tu me ajuda a te ajudar, mas a gente vai lá e o pior é que os caras são tão trouxa, desculpa falar, mas são trouxa, porque eles, sim, lógico que eu tenho um fake específico para catar pais. Tem que ser. Porque daí eu vou lá e entro e faço convite. O Instagram do cara é fechado, aí eu boto lá uma moça muito bonita e o cara cai na hora, aceita. Estratégia, né, que a gente tem que usar. E aí eu fiz todo um dossiê ali da vida do cara, mandei para o juiz. Tá, esse aí ainda está em análise. Mas o que o advogado dele usou como defesa? Quem não quer ter uma vida... quem não quer aparentar uma coisa que não é na rede social? A defesa foi dizer que não, aquilo tudo era que ele estava sendo... patenteado, não é patenteado, quando o cara... Patrocinado. E aquilo ali não era a realidade financeira dele. Nossa, celebridade, era influencer, né? Não, e pra gente conseguir uma quebra de sigilo, o trabalho que é uma quebra de sigilo bancário. Porque, assim, ó, a gente vê aí todo mundo falando a respeito disso, mas pro juiz conceder a quebra... demora? É isso que eu tô te falando. Por que pra gente... Nada é facilitado pra mulher, na verdade. Nada é facilitado. Ó, se o pai ele é negligente, não acontece nada. Nada. Quando ele aparece lá no processo e diz assim, agora, depois de 10 anos, agora eu decidi ser pai. Então agora... Nossa, vamos conceder aqui pro pai. Se a mãe, ela é omissa em algum aspecto e o pai já pega isso ali pra atingir ela e vai lá, não, ó... Eu tô te falando porque acontece muito de me procurar por isso. O que eu faço é assim, ó. Meus clientes pais são os melhores, tá? Eu chego a ter um que eu já chorei junto com ele, porque ele me mandou foto ele chorava, ele dizia assim pra mim, ó, Laura, eu não acredito que uma mãe, da mesma forma que às vezes a mãe faz, esse pai tava no lugar de mãe, né? Eu digo que ele é um pai e mãe, porque ele dizia assim, como é que ela abandonou a menina? Ela literalmente abandonou a menina, tá? A menina também foi diagnosticada autista. Ela pegou, ela disse publicamente nas redes sociais dela, ela falou assim, ó, eu não gostei de ser mãe.
Assim como também tem pai que não gosta de ser pai, mas uma coisa é tu não gostar, outra coisa é tu fez, tu tem que assumir, é o teu dever, ponto final. Ai, mas eu não gosto. Também não maltrata, não fala besteira, sabe? E apoia no que tu puder a outra pessoa. Faz o mínimo, pelo menos, mas não abandona. E ele chorava, ele dizia assim pra mim, Laura, como é que ela deixou essa menina? Olha só como ela é linda. Ele fazia comida, ele mandava foto pra mim, assim, que ele tava bem desnorteado. A comida que ele fazia é melhor do que a comida que eu consigo fazer pros meus filhos. Uma pessoa bem humilde, bem zeloso, assim, com aquela criança. Quando ele conseguiu ensinar a menina a fazer xixi no pinico, ele mandou foto pra mim, ele chorava, ele dizia, Laura, ela aprendeu. Tem muito pai bom também. Claro que tem. Muito homem. Claro que tem, a gente não pode generalizar nada, né? Então, assim, ó, só que esse pai, que era um pai e mãe, não foi simples de conseguir a guarda dele. Olha que loucura que é, parece que a gente tá sempre lutando. É sempre uma luta. E um pai que, por exemplo, a criança estava lá convivendo com a mãe. Aí a mãe foi omissa. Tem ali a omissão comprovada, né? Mas talvez ela tenha cometido né? Assim como o pai também, né? Aconteceu. Só que, claro, o cara usa daquilo ali, o pai, né? Usa daquilo ali pra já, ó, vou tomar a guarda aqui. E se tu pede, tu leva. Por outro lado, se a mãe chega dizendo, olha, aconteceu aqui bem próximo, não vou citar, mas a mãe me procurou, ela desistiu do processo, tá? Ela desistiu do processo, que ela assim, Laura, eu não tenho estrutura. Eu disse pra ela, não, tu tem que ter. Se tu não tiver, eu não tem como eu te ajudar, né? Desiste. Agora ela me procurou de novo, agora ela quer resolver de uma vez por todas, porque olha só a loucuragem, a loucura. Ela entrou com o processo, o cara, ele dilapidou todo, ele tirou tomada da casa, ele tava consumindo droga que nem louco, ele tava vivendo em situação de rua, só que ela não tinha um boletim de ocorrência, ela não tinha nada. Era um juiz na época. Caiu na mão do juiz, o juiz olhou e disse assim, guarda compartilhada, convivência, a gente pediu a suspensão da convivência justamente porque ele agrediu ela, ele ia botar a criança em risco. Ela não tinha prova. Ela não tinha prova nenhuma. Ela não tinha nada. A gente só tinha umas fotos da casa toda destruída. Aí eu disse, não, provisoriamente eu vou dar isso aqui, ponto final. Eu fui lá despachar, eu pedi reconsideração. Eu só não agravei porque eu senti que ela estava com muito medo. E a pessoa tem que estar segura, né? Eu sei que um processo, tu tem que estar com uma estrutura psicológica boa. Não vai dar. Aí eu fui lá, falei com ele, não vai ser assim. Se ele quiser pegar e tu não deixar, tu que tá descumprindo uma ordem judicial, né? Mas tu não pode deixar, senão tu tá sendo... Olha que contraditório, né? Tu tá sendo negligente. E aí, eu não teve jeito, ela desistiu do processo. Passou uns dias depois que ela desistiu, o cara foi preso por furto. Aí ela já disse, ai, doutora, agora eu acho que a gente podia entrar, né? Porque agora tem uma prova. Mas passou o tempo, aí agora... Ele já tá solto um tempo, ele pegou um menino no final de semana, caiu bêbado e a criança ficou ali chorando, a criança com 8 anos. E aí a sorte que tinha uma avó que morava próximo, porque senão... E agora? Explica isso daí pro juiz numa inicial. O que eu sinto que eles entendem é que a gente tá querendo... mostrar que a mãe é uma vítima e que o pai é um coitado. A sensação que dá é isso, sabe? Que assim, ó, não, pera lá, vamos analisar aí o contexto aí, vamos dar a oportunidade do pai se defender aqui, porque não deve ser bem assim. E qual é a credibilidade que a fala de uma mãe tem, que essa mãe cuidou da criança, já passados 3 anos o pai estava desaparecido, o pai foi preso, só que ela não tinha prova de nada, agora ela tem prova da prisão, né? Teve que fazer o boletim de ocorrência porque ele deixou a criança sozinha ali chorando, mas tu entende que às vezes a pessoa tem que submeter e fazer um boletim de ocorrência, porque senão ela não tem uma prova e o juiz quer uma prova documental. Eu entendo que ser juiz não deve ser nada fácil, que tem muita pessoa que deve mentir no processo, tanto é que tem a violência processual ali, né? Que o cara acaba falando, às vezes, muito mal da mulher e vice-versa. E eu não gosto de entrar nessa jogada, não gosto mesmo, né? Porque se tu já chega assim, eu gosto muito de mediar. Não tens ideia, né? A mediação só dá eu. Os mediadores chegam a me agradecer muito. Porque, de verdade, eu já oriento meus clientes assim, ó. Primeiro, tu tem que ter uma postura. Não vai rir, porque é uma coisa muito séria.
É muito sério. A gente tá falando do teu filho. Né? Já tive situação assim que... Eu não suporto isso daí. O meu cliente não vai fazer. Uma exceção. Não. Depois eu te conto. Não. Mas assim, ó, vai chegar ali e vai ter uma postura séria porque a gente tá falando do teu bem mais precioso, que é o teu filho. Tá? Então, e outra coisa. Ninguém tá ali pra lavar roupa suja. Se a gente tá numa mediação, eu entendo que, assim, a partir desse ponto aqui, a gente não tinha mais diálogo, a gente não tinha comunicação. Não é que ali vai resolver todos os problemas, não é, mas é um ponto de partida. Eu acho muito importante essa audiência de mediação. Porque o juiz, ele não tem essa delicadeza, ele não tá ali, ele vai julgar, ele vai olhar o processo, vai ver quem trouxe mais prova, quem tem razão. Às vezes, nem sempre quem tem razão é quem que vai ser julgado procedente, não é que vai ganhar, né? Então, tu tem que... Lá na mediação, é um momento de um olhar para o outro e, de repente, se ouvir. Porque, assim, ó, a outra pessoa um dia foi boa para ti também. E aconteceu alguma coisa ali que quebrou isso. Só que a criança, ela é metade pai, metade mãe. Então, eu tento fazer essa reflexão de que, pera lá, ó, a criança, ela precisa do pai e precisa da mãe. E ponto final. Outro dia eu estava numa mediação que o pai, o filho era adolescente e ele não conseguia mais falar com o filho. Só que chega uma fase em que realmente a criança, ela não quer nem, o adolescente, né, não quer nem saber dos pais. Então eu falei para ele, se tu deixar para lá, tu és o adulto, né? Se tu deixar para lá, isso vai piorar cada vez mais. Cada vez mais vocês vão se afastar. Então quem sabe tu como um pai, né, amoroso que é, porque eles são sempre os pais amorosos nas audiências, né? Ah, sim. Então, o pai como amoroso, tu vai lá, mas é de verdade, sabe? Vai lá e puxa um assunto com o teu filho. Um assunto lá de videogame, um assunto qualquer. Mas tu vai começar a entrar e tu vai... como é que fala? Se reaproximar, né? Se reaproximar. Um passo por vez, né? Exato. E assim, ó, até outra parte, às vezes, o cliente da outra me agradece. Porque, de verdade, eu me dedico mesmo para essa audiência. Tá? Foi uma ou outra, assim, que eu chutei porque o pai estava sendo irônico, estava sendo... Aí eu falei, ó, assim não tem condição. E às vezes o colega também é irônico, né? Sim. Tem muito disso também, que a gente tem que lidar, além de lidar com a situação ali, com o conflito, tem que lidar com... Tem que ter toda uma estratégia para falar com outro advogado. Quando vem aquele advogado já arrogante para cima de ti, eu não retribuo igual. Tá? Eu tento... também não pagar com a mesma moeda. Porque, assim, a cada um, a oferta dá aquilo que tem, né? Então, assim, não vou entrar nessa jogada. Meu Deus, tá caindo o mundo. Mas, assim, ó, a pessoa vem com arrogância pra cima de mim. Normalmente, ela curtiram até minhas coisas do Fábio Júnior aqui. Até os advogados. Porque eu chego e falo assim, olha... não, realmente, eu tento lidar com essa situação, sabe? A gente não tá brigando, a gente tem que lutar para que eles fiquem bem. Inimigos, né? Exato. A gente se conheceu no mutirão da conciliação da palhaça, lembra? Eu lembro, depois que eu fui falar contigo, eu achava que era, mas aí a gente conversou, foi tão rápido, né? A minha audiência foi a primeira da semana de E eu tava lá, eu não sei se eu fui fazer uma audiência, eu acho que eu nunca nem fiz uma audiência de mediação na palhoça, tá? Meus processos. Agora que vai ter um. E agora, sabia? Já tem o quê? Uns 3 anos isso, né? Agora que saiu decisão. Pois é, tu me falou, né? Que absurdo, né? Não, e aí a mulher sempre acaba, né, nesse meio tempo, acaba sendo prejudicada patrimonialmente, assim... com certeza. Mas, enfim. Laura, a gente já falou várias coisas aqui, né? A gente está se encaminhando já, né, Jada? Já estamos aí, o quê? Já passamos uns 40 minutos. Eu tenho mais de muitas coisas. Eu vou deixar a fala contigo agora, algum ponto que, de repente, a gente não abordou, que tu ache interessante. A gente poderia falar do assunto que está em alta agora na seara familiarista, que é a traição da Isa, né? Meu Deus do céu, né? Tu fez até um vídeo falando sobre isso, né? Fiz um vídeo, eu nem sei o que mais... Eu sou assim, né? Eu vou ali, ligo, falo e já foi. Tem tudo a ver com o direito de família, né? Porque envolve essa questão da mulher grávida descobrir uma traição, né? Porque aquela coisa assim, né? O homem, ele usa muito, eu acho, é complicado, né? Porque a gente... Não é todo homem, mas... A gente estava vindo eu estava vindo para cá, eu estava escutando no rádio. Por que o homem não trai? Por falta de oportunidade, o outro brincou. Olha a brincadeira entre eles. Se ele não trai, é por falta de oportunidade.
Aí eu te digo que... e a mulher, eles brincaram também, que a mulher, ela trai bem profissionalmente. Que a mulher, ela vai, quando ela vai trair, ela já tá com todo um esquema, olha a cabeça, né? Já tá... Mas se tu parar pra pensar, talvez seja isso que eles estavam querendo dizer, que eu não ouvi tudo. Mas a mulher, ela só vai chegar a esse ponto se realmente, eu estou supondo aqui, né? Se realmente ela já apostou todas as fichas, não deu mais certo, ela já não tem mais ela não ama mais aquela pessoa, ela tá ali convivendo por alguma razão, às vezes porque tem filhos, às vezes, sei lá. A condição financeira, infelizmente, conta muito. Influencia demais. Mas ainda assim, eu tenho uma forma de pensar que é assim, ó, eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a estar com ninguém. Então, se eu não gosto mais daquela pessoa, eu me respeito antes de mais nada, sai fora. É o que eu penso, sabe? Sai fora dali. Continua a tua vida, toca. Porque olha só, se eu traio, eu como mulher, eu já tô pedindo assim, ó, me mata. Porque o homem, ele vai se vingar dessa forma. Me bate, me mata, vai por esse caminho aí, né? O homem trai e é comum, sabe? Hoje, agora, a rede social tá vindo muito bacana as mulheres estarem ali, como a Ana Hickman veio falar da agressão, a Isa veio falar dessa traição, a Preta Gil que estava doente no momento de vulnerabilidade, que é o momento que tu pensa assim, o meu parceiro agora vai estar aqui comigo, e não tá, sabe? A gravidez, a gestação ali, eu acho um dos momentos, assim, eu faço muito os alimentos... Até a gente pode falar a esse respeito, né? Que muitas mulheres acham que elas não têm o direito de receber a pensão alimentícia, que é os alimentos gravídicos, né? A pensão alimentícia durante a gestação, e tem, porque é para ela, para a criança, né? Depois a criança nasce, isso vai ser convertido em alimentos para a criança, né? Mas a mulher não faz por medo de ter que se submeter a fazer o exame de DNA durante a gestação. E não é assim que funciona. Não é durante a gestação. A criança vai nascer, vai ter o período, o pai vai ser chamado, né? O genitor vai ser chamado ali a realizar aquele exame, né? Igual um teste de um pezinho, ou às vezes é feito com a saliva, ou às vezes é um furinho no pé. Se fala muito também de indícios de paternidade, né? Tu pode falar sobre isso pra gente? Então, tive um caso em que a moça, ela teve um breve relacionamento mesmo, assim. Na verdade, não foi tão breve, mas o cara, ele já fazia isso, e de ter outras famílias por aí perdidas, e ela se envolveu com ele, e o cara não deixou nada. Ela não tinha uma mensagem trocada com ele, sabe? Deu trabalho. Como é que vai provar, né? Porque os indícios... Justamente, é o que eu falo assim, ó, tu ficou com alguém, já manda mensagem. Oi, amor, bom dia, tudo bem? Tô aqui, entendeu? Porque tu não sabe quem que vai sobrar pra quem? Pra mãe. A mulher vai passar aquela gestação ali todinha, sozinha, sem ter certeza. Porque às vezes a própria mulher não tem certeza. Sim. Né? É comum acontecer. E o que tu vai fazer? Tu precisa chamar aquelas pessoas que tu se relacionou ali, infelizmente, um pai vai ter que ter, né? E outro caso curioso que eu tive também foi de um pai mesmo, que me procurou no escritório. Foi bem curioso, porque olha só, ele foi lá, ele traiu a mulher dele, traição. Olha só, ele traiu a esposa, com 2 meninos ele tinha, a esposa foi passar uma semana na casa da mãe dela. Nessa uma semana, ele me disse que teve um ato sexual com a outra moça lá, que ele nem conhecia, tá? Ele pegou uma desconhecida assim, vem cá. Basta uma vez, né? A gente sabe que basta uma vez. Essa mulher chegou um tempo depois, ele voltou com a mulher, tava ali com a mulher voltou e falou pra ele, eu tô grávida. Aí ele passou os 9 meses, assim, não pode, mas ocultando aquilo ali. E a mulher era filha de alguém que morava no mesmo prédio que ele e a mulher. Mas era uma moça que era usuária, né? Olha o risco ainda de levar uma doença pra própria mulher. Pra né? esposa. Tu não sabe o trabalho mental que eu fiz com essa família, com essa mulher, porque eu não queria, porque tinha 2 meninos ali. E olha como é que foi. A criança nasceu, no dia que a moça foi ganhar o bebê, ela ligou para ele e disse assim, ó, tá nascendo. Como ele havia sido abandonado quando ele era pequeno, ele não queria deixar um filho assim. Então ele veio me procurar e disse assim, olha, eu fiz, né,
bobagem, eu não quero que essa criança sofra as consequências de não ter um pai, então eu quero... Só que ele pegou e registrou, e daí veio me procurar. Então ele já registrou, prova pro juiz que aquilo não foi uma adoção brasileira. Porque ele tinha dois filhos, a mulher não podia mais ter filho, e a criança era de uma pessoa né, que já tinha perdido outros filhos, inclusive sido destituída do poder familiar. E aí a gente entrou com um pedido, né, para o juiz fazer esse exame de DNA. Na época, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi a pandemia, alguma coisa, eu sei que esse exame demorou horrores. E eu fazendo um trabalho mental nessa família para que eles não se separassem. Que se a menina foi parar no abrigo, tá? A bebê nasceu. E era uma menina. Saiu da maternidade e ele tinha 2 meninos. Então a sensação que dava era que não, a gente quer adotar uma menina, mas quer burlar a fila da adoção, né? É isso que é impressionante. Tudo que eu queria demonstrar é que não, ele teve um relacionamento, ele tinha uma dúvida, como ele passou por essa situação de ter sido abandonado, ele já imediatamente registrou, mas aí registrou e veio procurar. Uai, o judiciário tem toda aquela cautela. Essa menina ficou, se eu não me engano, 9 meses ou 7 meses. Olha, ou se bobear, eu não lembro direito, mas ela ficou no abrigo. E aí a avó da menina, a mãe da moça... A avó materna? A avó materna estava junto ali também. A gente ia ver se fazia uma guarda compartilhada e tudo mais. E olha que loucura. Quando saiu o exame de DNA... E esse pai, ele me dizia, não, meu Deus, eu tenho que saber onde é que a menina tá. Quase que eu falei nome. Eu tenho que saber onde é que a menina tá, porque eu preciso acompanhar o crescimento dela. E ela é minha filha, olha, ele mostrava assim a foto dos filhos dele, bebê, e bebê tudo parecido, né? E até eu achei. E não era? Não era. Sério, não era? Sério, não era. Ai, que estresse. Ele passou o maior perrengue, o maior sofrimento, não era filha. E a avó, que queria a guarda também, estava apoiando, ela estava pela defensoria, mas a defensoria não dá assessoria, não tem nem como, né? E eu acabei ajudando muito essa senhora, orientando ela de várias formas. Chegou no dia da audiência, que a gente viu que ela não é pai, a senhora pegou e disse assim, então eu também não vou querer. Porque ela já estava cuidando de outros 2 filhos da filha, Deus, e ela não ia ter condição financeira, ou seja, se o cara fosse pai, ele ia ajudar. Sim. Mas assim não teria Agora, que culpa que tem esse anjo, né? Aí, fruto do quê? De uma traição. De uma traição. Né? Quem que sofre? A criança. Obviamente que a mulher, a esposa desse cara, o que ela não passou ali? Estão juntos até hoje. Eu não tive mais contato, mas na época ali tava tudo certinho e assim, eu já vi tanta coisa que se não ia demorar. Casos de família. Casos de família. Aqui uma tarde, uma noite inteira. Mãe que me procurou, que eu virei à noite, amamentando, quando eu tava com meu filho recém-nascido, amamentando à noite e peticionando de uma noite, né, inteira, porque... E olha só que situação ruim que foi. Uma mãe, que não é uma boa mãe, no caso, né? Tem bom pai, boa mãe, tudo, né? Mãe ruim, pai ruim. Essa mãe, ela me procurou... Não, eu tô confundindo, peraí. Essa mãe, ela me procurou, foi assim, um sábado à noite eu atendi ela. Eu deixei de estar com meu filho, com os meus filhos, pedi assim a minha sogra, que eu tava em casa, né? Dá uma olhadinha neles pra mim. Nesse dia eu tive que sair, depois do atendimento, levar meu filho pro hospital, porque acharam que ele tinha ingerido veneno de rato, porque tinha um veneno de rato lá não sei onde, e aquilo tava mexido. Eu assim, meu Deus... Ela ainda me deu um prejuízo que não dá pra te acreditar. Ainda poderia ter perdido meu filho, mas graças a Deus deu tudo certo. Só que eu, desesperada pra ajudá-la, fiz esse atendimento. Porque ela disse que ela estava sendo ameaçada pelo pai, que ele ia tirar a guarda da menina. Mandou vários prints de conversas bem pesadas, assim. E eu disse pra ela, olha, tu tens que entrar urgente na justiça, porque se ele tá ameaçando, ele vai fazer. O que não ameaça, já faz. Sim. Né? A pessoa acredita que não vai tirar a guarda e, meu Deus, e quantas buchas dessa vem? E aí a mulher esperou 1 semana. Ela esperou 1 semana para entrar com a guarda. O cara foi lá e pediu a guarda. E acusou ela de estar tendo relação na frente da criança. Fez um monte de absurdo lá pra delegacia. Pediu a guarda. Eu sei que eu consegui liminarmente para essa mãe. Olha como é que a coisa é.
Eu virei à noite, daí no caso, peticionando, mas não foi amamentando nessa época, tá? Essa aí foi outra cliente. Mas eu virei à noite peticionando, eu deixei de estar com a minha família numa segunda-feira à noite, eu me lembro que eu tava saindo com a minha família, eu disse, volta que eu vou... Volta com o carro que eu vou peticionar pra essa moça, não vai ficar assim. Porque ele inventou um monte de coisa dela, e por fim eu peticionei, e a liminar saiu rapidinho pra criança voltar a ficar com a mãe, porque com o pai ela estaria realmente, num primeiro momento ali, em risco. E o que acontece? Essa mãe, depois que eu consegui eliminar, ela deixou de falar comigo. Passou assim... Como? A pessoa que ela... Minto, antes da eliminar, ela já não tava... Assim, que estranho, né? Ela tava tão apavorada. Aí, essa mãe, eu tive a sensação, eu não sei até hoje te dizer, tá? Que ela fez tudo o que ela fez, mas como ela tava muito apaixonada por outro cara, ela optou ficar com o cara e largou... Exato. Cara, isso me corta o coração, assim, que tu não tem ideia. E porque, às vezes, a gente não sabe toda a verdade mesmo, né? Então, às vezes, até dá pra entender o posicionamento de um juiz, né? Que ele já passou por tanto... Porque a gente critica, né? Poxa, como é que não viu isso aqui? Por que não deu essa liminar? Né? E aí eu digo que, às vezes, o bom paga pelo ruim, né? E essa mãe, assim, ó, me foi muito decepcionante, porque eu deixei de estar com a minha família, eu virei à noite, e aí ela pegou e disse assim, não, quer saber, eu vou deixar pra ele. E como que eu fiquei sabendo que ela não... Que eu já tinha entrado com o processo, ela falou assim, mas a outra advogada me falou. Eu disse, que outra advogada, minha filha? Ela assim, não, é porque eu já estava falando com outra advogada. Eu disse, como tu estás falando com outra advogada? Se tu assinou uma procuração, eu tô aqui me matando de te representar. Não, mas ela falou outra coisa aqui para mim, acho que ela gostou mais do que a outra deve ter falado. Eu tive que entrar em contato com a advogada que não sabia da minha existência, segundo ela. Ela assim, mas ela não me falou nada. Então, eu dei uma... A advogada falou, que perigosa. Ela assim, eu dei uma consultoria pra ela de graça. E ela não me falou nada que já tinha uma advogada. Então, tem... Isso dá uma raiva, né? Tem de tudo. Dá porque assim, ó, porque eu me dediquei de verdade. Aliás, eu me dedico sempre. Mas especificamente pra uma pessoa que não merecia. É que a gente acredita, né? A partir do momento que a pessoa chega ali e se abre... e direito de família tem essa questão de... Ela chorou, ela disse que ela queria, né? Estar com a filha, que ele estava sacaneando com a vida dela. E no fim ela estava caluniando ele. E detalhe, né? Porque eu não sou muito de... Eu investigo o pai ou a mãe que não tá pagando, essas coisas. Mas quando uma pessoa age dessa forma, tu fica meio desconfiada. Fui olhar... essas bolinhas que tem no WhatsApp. Status. Status, eu nem faço aí. Ela tava sempre na academia. Eu assim, como que tu tá com o teu filho, né? Com a tua filha, querendo recuperar a guarda dela. E tu tá vivendo a tua vida assim, tranquilamente. Eu não consigo, né? Eu particularmente... Se eu me separo hoje e o pai dos meus filhos faz uma sacanagem comigo de dizer que eu sou isso ou aquilo, vou tirar a guarda de ti, eu tô movendo céus e terra porque isso não vai ficar assim. Da mesma forma, aquele pai que chega lá na frente do juiz e fala assim, passou 5 anos sem ver, sem conviver com a criança, sem nada, eu quero conviver com meu filho e ela que não deixou. Ela que nunca deixou. Vai contar a historinha pra boi dormir, né? E ainda a gente é obrigado a ouvir isso, né? Ou, eu amo... Quer ver a audiência de mediação? Que o cara diz assim, ó... Primeiro que tu já começa pela guarda, vai pra convivência, o último vai pro alimento. Aí ali tu vai ver que ali o bicho vai pegar e acabou-se. Acabou-se. Às vezes tu tá num acordo todo bonitinho, chega ali, mas eu não posso... Né? Acabou-se. Acabou-se. O cara diz que ama, mas eu uso. Eu uso isso aí, tá? Eu faço eu amo demais ela que não deixa, não sei. Primeiro que nada justifica não deixar. Se não deixa, tu vai entrar no judiciário e tu cobra o teu direito, porque é um direito da criança, mas também é um direito teu. Um ponto interessante, vou te cortar um pouquinho. Tem muita mãe que fala, não, então se ele não pagar a pensão, o valor que eu quero, não vou deixar visitar. Não existe isso. Não existe, porque daí tu tá acabando, né? Tu tá prejudicando teu filho duplamente. Tá privando, né? O filho Porque a criança não tem culpa que o pai não tá pagando a pensão. Não tá condicionado, pagou a pagar a pensão. Não tá. Mas assim, ó, vamos ser... Eu até compreendo. Eu compreendo a mãe que age dessa forma.
Primeiro que ela não tem conhecimento técnico para saber. Compreende, mas ela não está respaldada pela lei. Não, exato. Aqui é um papo entre nós, né? Sim, Obviamente exatamente. que falando com a cliente eu não vou... Mas ela tá agindo assim, né? Ou tu faz aqui, ou tu cumpre o teu papel, ou tu vai ser penalizado de alguma forma. Agora, tu acha que eles também não fazem exatamente a mesma coisa? Só que aí, pra mãe, né? A corda sempre arrebenta do lado da Se fosse o pai que ficasse com o filho e a mãe tivesse que pagar a pensão, o pensamento não seria esse. Concordas comigo? Então, não é fácil ser mulher, não é fácil ser mulher, ser mãe. Aliás, assim, ó, o mundo tá tão virado que, não, esse é o meu ponto de vista, né? Que parece que o errado tá certo. Né? A sensação que dá é que o errado tá certo. Né? Vamos... Né, a situação que aconteceu aqui comigo do próprio Fábio Júnior. Eu movi, todo mundo estava me ajudando numa boa fé. Como é que eu vou competir com alguém que tá comprando voto, que tá... Não tem. Jogando sujo. Só que é o que eu digo, ó, o que a gente faz de bom, de ruim, volta pra gente. Porque, ó, o que o Fábio Júnior fez? Mandou um vídeo pra ti. Ó. Falou até meu nome. Você não ganhou um vídeo exclusivo do Fábio Júnior. Ai, meu Deus, ó, bonito se eu tô aqui. Ela chega lá, fulana, não sei o que lá. Não, com certeza ele deve ter feito mais, ele não precisava ter feito isso. Não precisava, né? Muito embora eu tenha me esforçado bastante. Mas tu mereceu. Todo mundo se esforçou. Nunca me engajei numa... Por isso que eu te falei, quando for da Amado Batista, tu vai me ajudar. Não, eu tô te devendo. E tem gente que falou, tu não tem vergonha. Eu disse, gente, que vergonha de falar que eu sou fã da Amado Batista. E eu, não, porque eu gosto. Tu sabia que eu sofri isso aí também, com o Fábio Júnior, a minha vida toda. Agora que eu tô mais velha... Olha, não, mas olha que loucura. Quando eu era bem novinha, o meu marido, quando eu fiquei com ele disse assim, ó, ele veio, ele conta, porque eu não ia gravar isso daí, ele assim, eu cheguei pra te perguntei qual é o cantor, música, qual é a tua preferência? Eu disse assim, eu gosto de Fábio Júnior. Ele disse assim, que tola, né? Ele pensou assim, tá me tirando, nem falou mais comigo. Depois ele viu que era verdade, ele não acreditou, disse assim, meu Deus, mas o que é? As pessoas, primeiro cada um tem um gosto, né, claro, musical. Respeito, né? Mas eu desde novinha gostava de Fábio Júnior. A minha mãe era mais moderna que eu, né, no máximo era um Elvis. Ou já desvirtuamos tudo aqui. Mas eu sempre fui o Fábio Júnior. E qual é a vergonha nisso, gente? Mas é que as pessoas querem... assim, ó. É aquela questão da rede social. As pessoas querem mostrar que eu sou moderna, isso aí eu nunca fui, nunca vou ser, nunca serei. Eu tô pouco me lixando. Eu sou por referência do meu pai, né? Assim como eu torço pro Avaí. Então, assim... Eu também, toca aqui! Tu é havaiana também? Ela já ganhou um ponto comigo. O que acontece? Eu me criei trabalhando em campo de futebol, que meu pai tocava no campo de futebol, e bar. A gente sempre teve bar. Então, desde pequena, eu convivia muito com figura masculina. Eu gosto muito do Amado Batista. E o pai, havaiano e Amado Batista, e esses... Nós só temos bom gosto. De antigos aí, manezinha ainda, né? Então, Amado Batista e Avaí pra mim. Mas eu julgo pessoas de bom gosto. Mas eu não tenho vergonha de falar, não, tá. Gente, a gente não tá errada, a gente tá certa. Tem gosto aí, a pessoa pode gostar de qualquer coisa, mas tem umas músicas aí que não tem nem letra. Não. É um monte de malcriação. E o pessoal acha aquilo. Eu não acho. Semana passada eu fui numa feijoada e também adoro o Paulinho Mocelin, que eu fui criada aqui em CTG, adoro o baile, né? E o Paulinho Mocelin tocou no... eu disse pros meus amigos, eu vou lá pra frente. Eu não vou lá pedir autógrafo, mas assim, filmei, cantei. Postei um stories cantando. E a minha filha, a mesma coisa. Todas as letras do Paulinho Mocelin, ó, eu te amo. Todas as letras do Paulinho Mocelin, ela sabe de cor. Então, eu tive vergonha de ser. Por isso que eu queria aquela cadeira. Porque eu pensava assim, ó, se eu morrer, a Clara e o Heitor vão olhar para aquela cadeira e vão dizer assim, ó, a minha mãe gostava desse cara aqui, ó. Tem uma cadeira. Porque um papel tu guarda, né? Um autógrafo. Meu Deus. Mas aquilo ali é uma coisa que parece que vai durar ali. Eu sentei aqui, ó. Aqui a minha mãe era, sei lá. São as memórias, né? Memórias. As memórias que a gente vai criar. Laura, agora tá contigo, tá? Se quiseres abordar alguma coisa que a gente não tratou, depois vamos gravar uns cortes. Meu aqui. Deus, já falei tanta coisa. Queres que eu dê uma olhadinha aqui? Tu corta? Eu não lembro. Não corta, deixa rolar. Ai, meu Deus. Eu tô até... depois do Fábio Júnior, pra mim, assim, ó, eu não sei nem como é que eu tô falando tanto. O Jader não deve... Já tá até com dor de cabeça, né, Jader? Fala a verdade, que ele já tá assim, ó, meu Deus do céu, não aguento. Gente, vocês não viram, tá? Agora eu vou falar. Ela tava subindo a escada e o Fábio Júnior... eu agarrei ela. Que vergonha, a gente
atacando, não pensasse? Meu Deus, que atacada que a mulher tá. Já é manezinha, já fala rápido, né? Nossa. Eu anotei muitas coisas, mas eu digo assim, ó, uma das coisas que eu acho mais importante e que a gente não se apega, eu acho que o nosso judiciário precisa entender, é priorizar realmente o direito da criança e não só falar que vai priorizar. Porque a sensação que eu tenho é que o pai está sendo muito beneficiado, principalmente com essa questão, esse ponto, assim, ó, a mãe, ela fica com o filho, talvez até eu esteja me repetindo nisso, porque é uma fala que realmente eu uso muito, ela fica com todos os cuidados que demandam tempo e dinheiro que não são contabilizados, ela fica com essa responsabilidade que é criar um filho unilateralmente. A guarda compartilhada, outro dia teve um cliente que ele queria, porque queria, ele olhou para mim, primeiro ele me chamou de advogada TikTok. Eu mal ando no TikTok, né? Eu sou uma advogada do Instagram. Mas assim, ele disse assim para mim, eu vou te provar que eu vou ficar com a guarda compartilhada. Ele paga 30% do salário mínimo para a filha, ele não convive com a filha, a mãe já entrou com várias ações cobrando para a convivência. Uma das coisas que também está muito errado o judiciário, o judiciário não vai conseguir impor que alguém ame a outra pessoa, né? Que um pai ame um filho. Não vai. Mas ele teria que ter uma punição eficaz para aquele cara que não convive com a criança. Porque causa, sim, prejuízo. Ah, mas tem que comprovar esse prejuízo, um dano. É presumido esse dano. Se eu não tenho um pai para estar ali comigo, como é que eu não vou como é que eu não sofri um dano, gente? Ô, Laura, tu já deve ter visto tem uns vídeos que rolam principalmente no Instagram que mostra muito assim a importância da presença, né? Daí, tipo, da criança lá na apresentaçãozinha do colégio, quando ela vê o pai ou a mãe, o semblante da criança muda, o quanto é importante a presença, Exato. né? E eu acho que é isso que era o plano da guarda compartilhada. Eu acho que veio justamente para tentar fazer com que isso valesse. Mas na prática é diferente. O pai quer a guarda compartilhada para medir força com a mãe, para manter o controle, para usar a mãe de secretária, tá? Porque a mãe não é secretária, o pai quer ter informação da criança, ele consegue na escola, ele consegue no médico, ela não precisa estar passando essas informações. Claro, eu sempre falo para minhas clientes, assim, quando pego mãe, tem que ter bom senso, né? Elas falam muito o seguinte... a mochilinha tem que mandar... O pai, ele necessariamente, ele tem que ter tudo que tem na casa da mãe na casa do pai, porque é a casa da criança igual. Só que como ela vai passar só um final de semana, ele quer que a mãe mande a dita da mochilinha. Só que a mochilinha, eu falo para minhas clientes assim, ó. Vamos parar e pensar na criança? Se teu filho gosta de determinada roupa, se ele gosta de determinado brinquedo, por que não mandar? Ai, tocasse num ponto não entra nessa disputa. Mas tu não tem que ter, mandar leite, fralda, escova de dente, não sei o que lá. Isso aí é uma coisa que o pai tem que ter lá. Não é porque ele paga a pensão que não tem que ter isso. A pensão, ela vai para outras coisas. E ainda se fosse uma pensão muito boa, né? Uma pensão assim que, juro, a criança não se alimenta uma semana. Não. E a criança tem que se sentir pertencente àquele lar também. Sim. É a extensão do lar dela, né? Exato. E esse ponto aí é muito... não, muito. É bem polêmico, mas assim, essa parte, tem gente que tem outro ponto de vista, mas eu tenho esse ponto de vista que eu tô te falando. Eu acho assim, adianta eu ficar dizendo assim, ó, não manda, deixa ele se virar. Ele tem que se virar sim, mas tu já acostumou. Tu acostumou a mandar isso aí sempre pro teu filho. Aí agora tu escutou um advogado na internet dizendo que não precisa. E vai cair o braço se tu mandar? É o que eu tô falando, se os dois parar e pensar assim, ó, na criança. Não é tu, eu não gosto mais de ti, eu nem suporto mais. Deixa de lado o casal, não existe mais. Exato, né? Acabou. Mas essa é a dificuldade das pessoas. É difícil Parece mesmo. que a finalidade é sempre atingir o outro. Um advogado ou alguém de fora. Pode vir que acaba juiz. instigando. Sim. Sim, instigando tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Tá? Porque se eu dissesse assim, ó, fulana, não manda. Pronto. Aí eu concordo, né? Se eu dissesse, não, olha só, eu concordo contigo que tu não tem obrigação de ficar mandando, porque tu não tem. Só que vamos parar e pensar no teu filho. Custa fazer esse movimento. De vamos apoiar esse pessoal ali que tá precisando de ajuda.
Se eu ficar instigando o litígio, nunca vai acabar. Eu tenho uma situação aqui que é assim, ó. A criança é guarda alternada, né? Uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Que nem existe, né? Mas eu convencionado... digo sempre para minha cliente, né? É dia dos pais. Não, manda a criança sempre com a melhor roupinha dela. Ah, mas ele, quando é dia das mães, ele manda que a criança parece que está com pijama, Não, eu costumo dizer, eu não costumo pagar com a mesma moeda. Eu sempre digo aquilo que tu falou, né? Não ter as mesmas atitudes. Exatamente. Então, assim, ó, faço questão, quando o filho, né, a filha da cliente vai para lá, vai com a melhor roupinha, porque é dia dos pais, o homenageado é o pai, né? Uhum. E tem muito disso, não, porque quando vem comigo, a criança vem com a pior roupa que tem, sabe? Uhum. Então, a gente tem que ter sempre, tu falou assim, o advogado acaba fazendo muitas das vezes papel de terapeuta, de psicólogo, porque a gente tem que pensar no bem-estar da criança, né? Uhum. Vai que o pai dali vai fazer um passeio, pô, a criança vai chegar lá toda a criança que vai, né? Até eu como mãe, porque tudo cai pra mãe, né? Tudo cai pra mãe, então tu vai ser, ai, olha que desleixada. Olha fulana, como a filha, o filho ou a filha andam, né? Então eu gosto sempre de ter essa fala, assim, né? E no fim elas acabam, como tu falou, se tu disser não manda, elas acabam meio que obedecendo, né? Não, a doutora sim, ela falou. E aí fica nisso. Então vamos falar coisa realmente boa, que faça diferença para a criança. Pensar em primeiro lugar na criança. Porque antes de mais nada eu falo assim, eu não estou advogando para os pais. É o pai ou a mãe que me contrata. Mas eu advogo para a criança, especificamente. Essa criança, ela não consegue. E quando uma mãe diz assim para mim, eu tô deixando para lá de entrar com uma guarda, eu digo assim, olha, depois tu vai ser cobrada pelo teu filho. Porque olha como é que é. E tudo cai para a mãe. Porque assim, a mãe que normalmente ficou com a guarda fática, né? Tá ali convivendo com a criança. E o pai paga a pensão, pega quando quer, paga quanto quiser. E essa criança, ela tá sendo privada de um monte de coisa. Às vezes a criança te pede para fazer um curso e tu não pode, mas se o pai tivesse pagando uma pensão, tava fazendo. E aí o que vai acontecer? A criança, ela não pode pegar os documentos, botar embaixo do braço, bater lá na porta do juiz, me ajuda aqui. Ele não pode. Mas a mãe, como representante dessa criança, ou o pai, aquele que estiver ali com a criança, vai lá e vai organizar a vida dela. Sabe? É um movimento que ele tem que fazer, porque depois essa criança vai olhar para ti e vai dizer assim, mãe, por que a senhora deixou o pai, né, livre, leve, solto? Ele, olha lá a vida, porque às vezes o cara tem um vidão e não contribui com a criança de forma alguma. A mãe muitas vezes deixa também, porque ela tem muito receio de entrar na justiça e esse cara, ele faz muita ameaça, normalmente eles fazem ameaça, se tu entrar eu vou pegar a guarda, porque ele tem uma condição muito melhor que ela. Só que não pega. E ela acaba se intimidando, né? Exato. Não pega, porque nesse ponto o judiciário ele vai ponderar o que é melhor para a criança. Quem tem melhor possibilidade, não financeira, emocional, né, de estar com essa criança, de estar onde ela está melhor adaptada, né? Outro ponto importante, uma cliente aqui acabou de me mandar mensagem, lembrei. Ela deixou a criança um tempinho com o pai, porque elas se separaram, né? E a menina já estava... Ele se manteve na casa que era do casal, a criança ficou lá, até ela se organizar financeiramente para poder tocar a vida dela e pegar a filha de volta. Eu disse, olha, tu não deixa por muito tempo. Corre, age, porque se tu deixar com esse pai e ele entrar no judiciário e pedir a guarda, ele leva. Ele leva. Eu juro assim, eu não quero botar medo em ninguém. Mas uma coisa é certa, se o pai entra pedindo a guarda porque a mãe saiu e deixou a criança com o pai, ele leva. Na pandemia aconteceu muito disso, né? Eu tenho uma situação bem complicada assim também. E aí ela já agiu, ela já pegou a criança de volta, a gente conseguiu uma liminar rápida, graças a Deus. Mas eu falei pra ela, se tu deixa muito tempo, o juiz vai analisar que a criança já tá adaptada à casa do pai. Me corta o coração, tô com uma mãe aqui, que ela tá me pedindo assim pra entrar, ela veio pra cá e o filho dela ficou no outro estado, não sei se é Amapá, e já tá lá uns 3 anos. Eu falei assim, ela disse assim, e ele não tá deixando eu ver a criança. Desse primeiro que ele já tá alienando a criança. Sim. Quando ela conseguiu falar com a criança não quer mais falar com ela. Eu falei, pelo amor de Deus. Ela é difícil reverter, né? Aí é. Eu tô com uma situação assim, a criança é daqui,
Na pandemia, a mãe pediu um socorro para o pai, que foi embora para o Rio Grande do Sul, menino autista. Então, a pandemia foi o quê? 2020? Ih, Rio Grande do Sul demora uma vida, os processos lá, uma vida. Uma vida. E uma situação bem crítica, assim, onde a criança mora, é autista. E o menino agora, na maioria das vezes, não quer mais conversar com a mãe, chamada de vídeo. E as chamadas, assim, ela me mostrou fotos, às vezes ou outra ela vai lá. Uma situação bem precária, assim, sabe? Uhum. Aí tem muita essa questão também, porque ele recebe o BPC Loas, um salário mínimo. A gente sabe que essa condição financeira, às vezes, acaba, né? E eu não tenho mais o que fazer, porque liminar até agora tudo foi negado, e estudo social, isso Não, e aquilo. e o estudo social? Ah, tá frequentando, então comprova que tá frequentando, né, um CRAS, uma coisa, algum acompanhamento, não se comprova e fica inerte, tu fica assim de mãos atadas, né, porque tu não tá E lá, a demora, mas tu tá em cima também. só o fato do processo em si que é demorado, nesse meio tempo, o juiz já entende que a criança já ficou bem adaptada. Sim, já tá adaptando lá. Aí a avó fica em casa o dia todo. E o autista ainda é muito pior, né? Porque ele precisa ter uma rotina bem estabelecida, né? Ele precisa de rotina, mais do que qualquer criança, ele precisa. Então, a mudança para ele traz muito prejuízo. Sim, daí juntei aqui matéria que saiu aqui na mídia regional sobre aquele CERTEA, um centro de referência que a gente tem, que é aqui, né, próximo da residência dela, tudo. Estamos aguardando, né? Só que dá uma dorzinha no coração, A gente né? sofre junto. A gente sofre porque eu sei que ela quer ter o menino junto. Aí é difícil. É difícil. Olha, de cortar o coração. Por isso que eu digo, direito de família não dá para mim, não. A gente se envolve, a gente se envolve. Eu gosto, e tem muitos outros colegas advogados que falam assim, Laura, eu não sei como é que tu... É porque, assim, é até sem querer, mas é que eu quero tanto... especialmente quando envolve criança, que a criança fique bem, que as coisas deem certo, que eu sei que se não for eu, a sensação que eu tenho é assim, ó, se for outro advogado, eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho certeza que se eu botar a mão nesse processo aqui, eu vou dar o meu melhor. Eu não sei se eu vou conseguir o resultado que essa criança, essa mulher, esse pai merece, precisa, mas eu vou fazer tudo o que eu puder. Né? E porque... tem muito isso de ser mãe também, né? Isso também conta, né? Eu acho que, de certa forma, assim, ó, não vou dizer que tem muitos advogados competentes que não têm filhos. Sim. Não tem questionável, né? Deles. Sim, também. Mas assim, ó, é como a gente... É aquela coisa, é uma empatia, né? Tu já vivenciou também aquilo ali, então... tu sabe. Eu perdi um filho, né? Eu tenho um filho no céu. Então, eu sei que meu filho de 6 anos, ele teve um tumor no cérebro e foi 9 meses. Eu digo que foi 9 meses para nascer e 9 meses para voltar pro céu. Então, eu sei a dor que é não ter o teu filho perto de ti. Então, quando eu pego uma mãe, como eu peguei essa mãe e fiquei muito decepcionada, quando eu pego uma mãe ou um pai que diz assim, ó, eu quero ter o meu filho perto de mim... Dá vontade de pegar assim, né? Ah, mas tu vai ter esse filho perto de ti. Porque nem que seja uma convivência virtual, tu vai ter. Eu tô com um pai agora, que a mãe saiu daqui do nosso estado, foi pra... dentro do estado, mas foi pra outra região que eu não vou falar, porque talvez fique muito evidente. E ele não tá conseguindo ver o filho. Então ele disse, doutora, pelo amor de Deus, eu quero ver meu filho. E eu tava sem voz no Natal, eu não sei o que aconteceu. Eu não bebo, eu não fumo, né? Mas eu acho que eu falei com tanto cliente que a minha voz sumiu de verdade. E a mulher foi embora com essa criança e nós estávamos naquele plantão judicial, né? Judiciário lá, que não atende, é uma tragédia. E eu sem voz. E eu peguei sem voz, eu conseguia falar assim, ó. Eu falava assim. Eu vou peticionar aqui, vou fazer uma linha natal. E fui. Quando me atenderam, eu falei com a pessoa assim. E consegui eliminar. O juiz deu até pena de multa de R$1.000 pelo descumprimento dessa mãe, tá? Só que ela foi tão perigosa, porque assim, a pessoa, para ela cumprir ali com a ordem judicial, ela precisa ser intimada, né? Sim. E ela não havia sido intimada ainda, porque isso é outra situação, que é mais uma demora, né? Mais pelo menos 15 dias. Porque para um pai, para uma mãe, 15 dias sem ver um filho é muito. Para o pai, para a mãe, que é pai e mãe. Imagina para a criança, né? E aí, tá lá, consegui a multa, mas a mãe precisa ser intimada.
Ah, então tá. Aí ele foi lá pra cidade, gastou gasolina, perdeu tempo, né, de trabalho e tudo mais, foi lá. A mãe chamou a polícia. Aí explica pra polícia, eu sei voz de novo. Não, aqui a gente já conseguiu uma liminar, ela só não foi intimada, tal. Não, mas a doutora sabe que daí eu também não posso fazer nada, né? Eu disse, não, tudo bem, mas a gente tem aí a prova de que o pai tá se movimentando pra fazer o que é certo, que é ver o filho. E ponto final. A mãe fez uma medida protetiva. Aí eu te digo o quê? A criança, pensar na criança nem aí, né? Aí veio um estudo social, Sim. da assistência social, de lá do lugar, que disse assim, a criança não quer ver o pai. A criança, ela tá sendo alienada, tem várias provas, ela xinga o cara o tempo todo, diz assim, tu não vai ver, mas eu te mostro que tu não vai ver ele. E fala pra tua advogada, e fala pro juiz aí, afrontando ainda, o próprio judiciário, que eu não vou fazer o que ele mandou fazer. Eu vou dar um jeito aqui. Aí tem lá, a minha advogada mandou fazer uma medida protetiva. Aí eu vou te falar o quê? Né? É difícil. O segredo é persistir. Mas a gente tem que cuidar, porque a criança não dá para esperar tanto tempo por um laudo de assistência social e psicológica, e ainda vinha uma coisa... Opa! Quer ver? Outro dia eu tava também me manifestando de um laudo em que a assistente social falou o tempo todo assim, ó, o pai e a mãe não se dão, não se entendem, não sei o que lá, a criança, a adolescente nesse caso, não quer ver o pai, ela não quer ver o pai. Eu não sei porquê, mas precisava ser analisado nesse caso, porque a sensação que dá é que houve realmente algo a mais que a menina não tá se abrindo, porque ela não quer ver o pai de jeito nenhum. Ela disse que a madrasta maltratou ela e que o pai foi conivente porque não defendeu e tal. Um caso assim, tá? E aí eu disse assim, tá, mas vamos fazer uma análise mais apurada disso. E veio assim, ó, a psicóloga disse, a menina não quer ver. E a gente tem que respeitar. A assistente social foi lá e falou assim, não, mas aqui, ó, tudo contraditório. A conclusão dela, de todo o contexto que ela explicou, lá no final ela chegou e falou, mas eu vejo que Vossa Excelência deve determinar aí uma guarda compartilhada, uma convivência sem ser assistida, supervisionada, não sei o quê, porque tá tudo certo. Eu disse, não. A minha manifestação no sentido de que teve algum equívoco aí na hora de... que não é possível. Houve um Ctrl-C, Ctrl-V? É a única explicação, né? A outra parte veio com 2 pés também e usou, né? Sim. Aqui, ó, meu cliente... Sim. Complicado. Mas assim, eu gosto disso. Não, eu não gosto da baixaria, da briga. Só pra te falar que eu disse que eu ia te contar do meu cliente. Rapidinho. O meu cliente que chegou assim pra mim. Ele, bem machista esse cliente, mas eu atendi porque os pais dele me pediram muito. Ajuda aqui meu filho. Ele é bem machista. E também porque eu sabia que eu ia botar uma sementinha boa naquela cabeça, de alguma forma. Ele pegou e disse assim pra mim, a gente ia ter audiência no outro dia, ele assim, doutora, a ex dele tava já com um namorado. E ele assim, doutora, ele não vai ficar com ela, porque assim, ó, ela tem 2 filhos, tu acha que o cara vai querer? Aí eu olhei pra ele, né, por telefone, eu assim, olha... Desculpa, mas eu fiquei com um homem com 2 filhas. E tem um monte de gente que vai ficar porque a gente não fica com as pessoas. Não é por isso ou por aquilo. Ele assim, né, ninguém vai aguentar essa bucha aí. Tá, eu falei pra ele assim, tá, tu estás me falando isso, esse é teu ponto de vista, eu discordo totalmente, né? Mas vamos lá, amanhã a gente tem audiência, eu quero que tu seja muito respeitoso. Ele assim, doutora, deixa comigo, tu vai se espantar comigo. Ele vestiu Chegou lá na audiência, um mediador muito legal, que eu já fiz várias mediações com ele, eu e o mediador muito sérios, muito engajados ali, fazer a coisa certa. E ele olha pra cliente, pra ex dele e diz assim, Fulana, eu te amo, volta pra mim. Ai, meu Deus! Aí vocês já fizeram assim? Não, eu queria ficar séria... Só que eu e o mediador ficamos assim, olha só. Porque ele falou tanto dela, que ela não isso, que ela não era uma boa mãe, que ela não sei o que lá. Dor de cotovelo. Tem que ter um coraçãozinho assim na hora, um balãozinho pra levantar. Né? Daí aquelas letrinhas. É igual um sininho, né? Quando dá o lance lá no... Não, essa foi demais. Sem contar outras, né? Que a pessoa pega e... Daí no final, agora termina? Começar, se não terminar? Não, então... Aí terminou ali? Não, daí a guria só olhou e disse, olhou assim
no final, a minha vontade foi dizer assim pra ela, minha filha, tu não sabe a bucha que tu... Porque assim... Não, corta aí. Corta esse pedaço. Não, direito porque ele vai saber quem ele tá. Por favor. Tem uma partezinha ali também, eu acabei falando demais do meu... Eu falei demais em todos os sentidos. Eu falo, e se tá, juiz mesmo deve ter raiva de mim, mas eu falo, tá? Na frente do juiz, de verdade. Eu sinto que muito advogado, muitas pessoas, elas têm medo de ir lá despachar, de falar com o juiz, não sei o que. Eu não tenho. Porque eu acho que ele é um ser humano igual a eu. Ele erra pra caramba. Eu erro. Quanto... E também não há hierarquia, né? Entre magistrados. Não há, né? Não há, né? Não há, mas, mas uma coisa é não há. Na teoria, na prática, né? Eu te digo assim, ó. Eu não tenho receio, eu não tenho medo mesmo de ir lá e falar. O meu marido diz assim, ó, tu vai se queimar. Porque, né, ele também é advogado. Tu vai se queimar. Eu digo assim, olha, posso... Que área ele atua? Posso me queimar. É mais pra trabalhista, né? Mas, assim... Eu não vou deixar de ir lá tentar esse direito dessa pessoa aqui, dessa criança, porque o juiz vai olhar pra mim e vai dizer, meu Deus, olha que absurdo, tá vindo aqui encher meu saco. O que ele pensar é o problema dele, né? Tá certo. Legal. Quando eu fiz estágio no gabinete do Juizado Especial Civil na época da faculdade, né? Por muito pouco tempo, mas fiz. E tinha um juiz muito legal que tá aposentado já. E a gente recebia as pessoas tão bem, aprendi demais, sabe? Então, eu acho assim... E tem juiz tão arrogante. Assim como tem advogado, assim como tem médico, assim como... Em todas as áreas, né? Não adianta. E o que a gente tem que ter? Humildade para chegar lá, mesmo que receba um não, que não vou te atender. Eu sento, eu espero. Não tem problema, excelência. Eu espero aqui, é porque eu preciso muito falar mesmo, né? Se eu não fizer a minha parte... Legal. Pelo menos a minha consciência está tranquila. Com certeza. Laura, mais uma vez, obrigada. Eu que te agradeço, meu Deus. Nossa conversa rendeu de tudo. Rendeu bastante. Tu chegou aqui tremendo nervosa, tá saindo rindo. Obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço mais, meu Deus. Em nome do Jader, tá? Ô, Jader, me desculpa, tá? Tu como homem, tu deve estar assim... Sorri, né? Meu Deus, eu não sou feminista. Juro, talvez... pareça. Não. Mas eu sou do que é certo, assim. É certo, não tem. É homem ou mulher. Claro, sou mulher, então eu entendo melhor essa parte, né? Às vezes eu falo umas coisas assim, que eu digo, eu não entendo isso aqui, esse direito dessa mulher. Meu marido diz assim, eu entendo, porque ele já tem mais cabeça de juiz, tá? Mas é bom essa troca de vocês. É bom, porque daí ele me ajuda bastante. Vai pensar bem isso daí, ó. Mas é isso que eu quero que ele pense mesmo. Então, Laura, quer falar contigo? Se quiser deixar teus contatos, redes sociais. Tu já me falou isso aí umas quantas vezes e eu não paro de falar. Caramba, assim, ó. Primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer de novo. Eu agradeço muito, eu sou muito sério, eu agradeço tanto por tudo, sempre. Eu agradeço por a gente chegar, escutar, falar, caminhar. Eu acho que é tudo tão maravilhoso. Eu fico emocionada. E tu passa isso, né? A gente, quando se viu há 3 anos atrás, lá na... Eu tava lá e tinha um moço que eu tava ajudando ele, que ele tava todo perdido na advocacia. Aí tu chegou e tu bateu um papo, tu tava toda... Por causa da tua cliente, foi assim, sabe? Foi. E eu fiquei ali tentando ajudar esse moço. Depois ele entrou em contato comigo no meu Instagram, ajudei ele mais algumas vezes, não lembro mais o nome. Porque eu falo demais, eu falo com tanta gente. Isso aí eu peco demais, eu não gravo. Ela é falante mesmo. E outra coisa, comecem a seguir o Instagram dela, que ela posta muito conteúdo interessante. Se vocês acham que ela fala aqui, mas ela tem mais de 40 mil seguidores no Instagram, tá? Que os 40 mil, se tivesse votado pra mim, meu Deus, foi uma sofrência. Mas, ó, próxima vez, esses 40 mil seguidores aí, pelo amor de Deus, vamos engajar, né? Já deixa do Instagram? São 44 mil... E agora, olha só, tu pode comprar seguidor, né? Mas eles são todos de verdade, tá? Os meus. Eu não tenho tanto, né? Eu já cheguei a 6 mil, agora eu te digo assim, ó, foi mais uma técnica. Tem gente que compra, né? Sim, mas o meu, eu acho que foi a questão da maternidade, de vídeos engraçados que eu acabei postando, interagindo ali. Tem um nome específico, mas eu não sei falar. Tem uns negócios de engajamento que tu faz, né? Tem os rios ali, tu faz aquele que é o duplo ali, né? Tu interage. Agora. E aquilo ali começou a reverter, que fala? Converter para
para seguidor, mas não são engajados. Mas assim, ó, tu falou uma coisa que hoje é muito bonito tu olhar um perfil, é porque eu faço bastante conteúdo também, tu viu ali, né? Sou bem, já fui Tu és maravilhosa. Já fui chamada de advogada blogueira também, mas eu não tô nem aí, sabe? Eu também. Pra eu quem acho foi assim, um bicho do mato lá atrás, olha, tem cliente que me elogia demais, chega até mim por conta desse posicionamento, né? A pessoa vê que tu é humana. Teve gente que disse assim, eu vi que é o teu jeito e gostei. A pessoa tem que se identificar, antes de mais nada. Qualquer profissional que E for. assim, ó, tu fala, eu acho que a gente segue a mesma linha de raciocínio, assim, ó. É o que eu tava falando ali. É muito bonito ter um perfil no Instagram com artes bem elaboradas, sabe? Mas eu acho que, assim, ó, quando tu fala, as nossas duas áreas são muito populares, né? Direito de família e previdenciário. O meu público é diferente de um direito empresarial, né? Sim, o simples é mais. E eu gosto de falar, eu tenho uma brincadeira ali que é a Dona Mari, né? Que começou com uma brincadeira, porque eu já sou manezinha por natureza, comecei a criar um personagem e hoje as pessoas me pedem. Aí, às vezes, eu posto um vídeo, a Dona Mari, tipo, de cara lavada, e já teve gente que me perguntou, tu não tem vergonha de postar assim com o fiozinho branco aparecendo? Eu tenho melasma. Eu não tô nem aí. Aí eu boto os filtros e às vezes eu não boto. Quando eu quero falar doutora, eu coloco o filtro. O filtro salva. Salva. A pele fica um pêssego. Mas assim, ó, só que a pessoa vai te encontrar na rua. E o colaborador? E o colaborador é meu vigilante ali. Muito esforçado. Se tiver uma roupinha lá pra doar pra ele, por favor. Poxa vida, não faz isso comigo. Eu fiz a voz do cachorro, né? Não. A minha filha que me ajuda. Adorei. E a minha filha também já é assim. Ela gosta de falar. E meu pai também gosta agora. Ele acha que vai dar dinheiro, né? já deu dinheiro. A minha mãe, até essa história, sabe, pra tu ver como a vida é, né? Minha mãe é uma pessoa muito séria, ela é muito correta, tá? É a pessoa mais correta que eu já conheci. Que legal. Ela não te deve nada, ela muito pelo contrário. Se tu comprar qualquer coisa com ela, é capaz de ela te pagar até mais. Ela tira dela pra te dar, mas ela também não gosta de coisa errada, né? Então, é muito extremo, assim. Vai ter muita gente que gosta e gente que não gosta. Mas uma coisa que ela não gosta de aparecer. Até isso, o Fábio Júnior me proporcionou um vídeo com a minha mãe. E olha ela topou fazer comigo. E olha, tu vai ter essa memória com ela, né? Sim. A gente não sabe, eu não tenho mais a minha mãe, né? Então, meu Deus. Os vídeos que eu faço com meu pai, e assim, ó, se eu vou numa festa com ele, a gente filma. Antes ele não gostava, agora ele pede pra filmar. Então, assim, as pessoas percebem quando é algo natural, né? Vez ou outra alguém fala pra mim, eu acho tão legal o teu conteúdo, porque... Eu adoro o teu conteúdo. Porque assim, ó, eu já tava te seguindo muito pessoa. Antes de tu me seguir. Tu já me seguia? Eu várias vezes eu botei ali pra ti, poxa, que legal, que criativo, muito criativo. Tu não vê, né? É claro, a gente às vezes se inspira em outros colegas ali que já estão há tempo e às vezes a gente tá sem uma ideia ali para fazer e tu tem que movimentar a tua rede. E também eu não tenho essa obrigatoriedade de tá fazendo, mas eu acho legal. Tem dia que eu tô bem empolgada, faço 3, 4. O dia que eu não tô com vontade também não faço. O dia que surge algo, tipo o meu vigilante ali, eu vou lá e filme e posto. E é legal. E nem aí pra críticas. Exato. Nem aí, eu também não paga boleto. Exato. Sabe? Quer falar, fala, já falo, tu fazendo perfeito, não fazendo. E eu acho muito legal, muito legal. Não querendo puxar o teu saco, mas é verdade. Muito legal mesmo. É que nesse sentido a gente é muito parecida as nossas postagens, né? Ligou o celular ali, postou e sai de E é bom porque assim, ó, como tu fala ali, tu mostra a tua rotina como mãe. E os teus clientes vivenciam as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Isso, eu não sou a advogada rica que me pintaram ali. E ninguém assim, a vida de, né, Laura? Aqui na rede social a gente tá com o filtro, tá bonita. No dia a dia ninguém é assim, né, gente? Infelizmente ainda tem gente que acredita piamente no que vê na internet e acaba se frustrando. Pô, mas por que a fulana tá sempre bonita? E quando tem que postar algo com a cara manchada, com o cabelo branco aparecendo, eu não tô nem aí, eu posto. E tu não é menos profissional por isso, às vezes. Muito pelo contrário, né? Com certeza. Muito pelo contrário, as pessoas se iludem às vezes com uma pessoa que tá lá naquele casarão, naquele carrão, às vezes é uma parede que a pessoa tá usando ali fake. Que nem foi um desembargador, que foi, gente, que caiu a bala. Tu lembra disso? Uma vez, uma amiga minha teve uma fala que ela falou numa conversa nova, nossa, ela disse assim, ó, às vezes a pessoa só tem uma parede branquinha, bonitinha na casa dela. Ela vai lá e faz a foto ali. E isso é muito real, né?
É muito real. E a gente não, a vida da gente, a vida real não é isso, né? É. Tá sempre com o cabelo escovado, tá sempre bonita, sempre alinhada. Não, Não. é o dia a dia. Não, E eu acho que as postei pessoas se vídeo de identificam com isso. roupão. É? E as pessoas acabam, o legal é que as pessoas acabam se identificando, né? Porque, né, é isso. Né, eu não sou nenhuma... Mesmo, não vê ali, né, mesmo a pessoa com a Isa. Viu a polêmica que deu da Isa? Somos todos vulneráveis. Meu Deus, não interessa tu viu a classe os comentários? social. Ai, mas o que a maquiagem não faz da gente, aquilo ali é vida real. Gente. A pessoa não agora é a pessoa tá ali derrubada, destruída. Porque tu fosse traída. Tu viu que as coisas que o cara tava falando com a outra mulher? E ela se abriu ali, né, gente? Aí tem gente criticando. Ai, eu não vi que tinha gente criticando. Tu não viu gente criticando? Normalmente a mulher, né? O que dói cara, mais. Como se bate em cima como da mulher, se cobra, né? Como é que cobrança é essa? Tem a mulher tem que cabimento. estar sempre maquiada, a mulher tem que estar sempre linda. Não, ninguém é assim, gente. O homem tá ali real. barrigudo, velho, caindo aos pedaços e a gente tá achando e a mulher é criticada, e o homem não é cobrado, né? A mulher é cobrada até no sofrimento. Mas enfim, acho que a gente fala mais. Meu Deus. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. Obrigada, mas obrigado pelo... Eu falei que tu ia sentar aqui. Ai, gente, mas sentei. Da melhor forma.